Olá, começa agora mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de saber um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e toda a região. Hoje aqui em nossos estúdios, Rafael Alves, que é da Rede Social de Osasco. Rafael, obrigado por aceitar o nosso convite e vir trazer um pouco dos seus conhecimentos aqui para nós. Muito obrigado, Amaral, muito obrigado ao programa, muito obrigado à TV Osasco, muito obrigado também à Mônica, né, que proporcionou esse nosso encontro. Parabéns pelo seu programa, por trazer tanto conhecimento para a nossa cidade. Oh, muito obrigado. Rafael, me fala um pouquinho da sua trajetória. Onde você nasceu, o que você estudou? Fala o seu breve relato, currículo de vivência. Certo, eu sou advogado, tenho minha pós-graduação em Direito Constitucional, que é a base, né, da política, né, toda a Constituição, né, ela que forma as regras do nosso Estado. E sou militante, ativista social desde os 14 anos de idade. Comecei um pouquinho lá atrás, na época do movimento dos cara pintadas, né? O movimento do Collor, em 92. Entendendo, né, que aquela era uma boa saída naquela época para o país, gostei da militância e desde os 14 anos estou aí envolvido, tentando aí colaborar, né, com a coletividade, tentando colaborar com as pessoas, entendendo que a gente tem que cuidar um pouquinho do local aonde a gente mora. Mas você advoga, você atua? Advogo na área civil, na área criminal, né? Quem quiser, desde 2003, atuando na cidade de Osasco, quem quiser, é só me ligar. Oh, que bacana. Aproveitando. E nas partes sociais, o que te sensibilizou? Por que você se viu no direito e no dever de estar fazendo algo pró-comunidade? Tem uma frase que eu vi por muito cedo que falava assim, que os incomodados que mudem. Que bacana. Né, os incomodados que mudem, eu sempre me senti incomodado. Nunca gostei de ver pobreza, nunca gostei de ver injustiça. Esse é um dos motivos pelo qual eu me formei em Direito e sou hoje advogado. Nunca gostei dessa diferença, sabe? O Brasil é o país mais desigual do planeta Terra. De desigualdade social, desigualdade social. A única economia que cresce aqui no Brasil são dos ricos. Nunca teve tanta diferença entre rico e pobre no nosso país. E desde muito cedo eu vi minha mãe realizando projetos sociais, eu vi minha mãe ajudando pessoas. E isso fez com que eu entendesse que a gente não veio aqui para cuidar apenas do nosso dia a dia, que a gente tem uma coletividade, a gente tem uma cidade, para que a gente também precisa fazer a nossa parte. Né? Você tem a ação, o desejo, o ímpeto. De certa forma, isso te causa alguma frustração quando você se depara com as suas limitações? Como que você reage frente ao querer e o poder? O que acontece? A rede social de Osasco, né, que daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais dela, ela surgiu dessa minha fragilidade como cidadão, dessa necessidade de mudarmos a nossa realidade e não conseguir. Porque todas as vezes que você se depara com o poder público, você vê esse distanciamento que existe entre poder público e sociedade civil. Perfeito. O quanto essa máquina administrativa que a gente encontra hoje, não é nem falando da nossa cidade, na verdade é cultural, Brasil. O quanto está distante sociedade civil e poder público, o quanto a gente não consegue se aproximar, o quanto hoje a máquina pública não consegue trazer, né, ajudar, colaborar os anseios populares, o quanto ela está um pouco ultrapassada. A gente precisa urgentemente atualizar a administração. A gente precisa urgentemente entender que tudo evoluiu, menos a máquina pública. Eu sinto que a administração no nosso país, ela é feita como se tivesse há 50 anos atrás. A gente não tem tecnologia. Para tudo que você faz, você é obrigado a ir até o governo. Rafael, mas a questão ética e moral já não foi pior? Você não tem esta visão que nós estamos caminhando a passos lentos, mas o posicionamento, eu não vou dizer do ser humano, porque eu não conheço os 8 bilhões e meio de habitantes, mas o mundo que nos circundam. Eu não sei se é uma visão otimista demais, mas nós não somos seres melhores do que há 50 anos atrás. Uma coisa é você ser um ser melhor, uma coisa é a administração ser melhor, que existe uma grande diferença. O que o poder público precisa entender? Pagamos impostos. Perfeito. E precisamos que esses impostos voltem.
Sem que isso precisasse ser uma exigência, né? Isso Não tem como deveria ser um exigir. processo natural. Natural. Eu tenho lá uma rua esburacada, como que eu faço para avisar para a prefeitura? Eu tenho uma violência próximo da minha casa, como que eu faço para avisar isso para o governo? Eu tenho uma escola hoje em dia, meu Deus do céu, as escolas estaduais estão cada vez piores. Como que eu faço para melhorar as escolas? Como que eu faço para diminuir a dependência química alcoólica na nossa região? Nesse aspecto eu sou obrigado a concordar com você que eu fui educado e estudei durante muito tempo em escolas públicas, tem escolas municipais e o nível de ensino eram outros. Eu aprendi matemática, eu aprendi português, eu aprendi organização social política brasileira, eu aprendi educação moral e cívica e me possibilitou continuar a minha carreira, coisa que o indivíduo, o aluno que sai hoje do ensino fundamental, ele não está preparado, ele vai ter que enfrentar 2, 3 anos de cursinho se quiser se preparar para uma faculdade. Isso eu sou obrigado a concordar com você que degringolou, houve uma decadência no nível de ensino, com certeza. Certo. Como que a sociedade, você diz que somos pessoas melhores, como que a gente trabalha com a inclusão social? Tá. Qual que é o espaço que o cadeirante tem na nossa cidade? Se ele quiser ir para qualquer lugar, como que ele faz? Eu tenho observado que esta preocupação, ela começa a refletir em algumas guias com rebaixo, com demarcações, coisa que não se via de forma alguma há um tempo atrás. Então, mas para quem sofre, É muito pouco. É muito pouco. Entendi. Então a gente precisa entender que são seres humanos, a gente precisa entender que são filhos de Deus. E eu sempre falo, como filhos de Deus merecemos ser tratados. O que eu entendo? Eu entendo que o poder público precisa melhorar muito e eu entendo também que a sociedade civil precisa também mudar e ser alterada também. Ela precisa começar a entender que a cidade pertence a todos que nela vivem. E que se eu estou aqui, eu tenho responsabilidade. Eu tenho direitos e também tenho deveres. Não é só na boca de urna, né? Não é na sua véspera de eleição. Mas isso que você falou é muito importante. Você sabia por que isso acontece? O descaso nosso, quando não em eleição, porque a gente se sente que eles são intocáveis, que eles são blindados, que eles são semideuses. Isso que você está falando é uma realidade. Você pega países vizinhos como o nosso, como a Argentina, por exemplo, até o Chile, diversas coisas que os poderes precisam fazer, eles precisam questionar a sociedade civil. Aqui, você vota tanto no prefeito, vereador, presidente da República e deputados, eles só precisam da gente depois de 4 anos. Sim. Então, precisa uma reforma política para que a sociedade civil comece a participar com mais qualidade. Porque se eu não sou chamado nunca para discutir o futuro da minha cidade, como que eu vou aprender a discutir o futuro da minha sociedade? Perfeito. Então, eu preciso entender que há necessidade de mudanças. Por exemplo, nós temos aqui a rede social de Osasco. Lutamos pelo terceiro setor da nossa cidade. Primeiro setor, legislativo, executivo e o legislativo, executivo e judiciário. Esse é o primeiro setor. Temos aí o segundo setor, que são os empresários da cidade. E o terceiro setor, que são os projetos sociais, as famosas ONGs. Você pega hoje na nossa cidade, 95% mais ou menos dos projetos sociais que tem na cidade não tem apoio. Então, o que o terceiro setor precisa? Se fortalecer. Ele precisa se fortalecer para quê? Para começar a demonstrar o seu verdadeiro espaço. Ele precisa se profissionalizar para poder ajudar com mais qualidade a cidade. Então, quando a gente fala que nós somos pessoas melhores, a gente precisa entender que a nossa organização precisa ser alterada. Não, como que uma material mais forte, mais sólido é o triângulo, né? A forma, né? Figura geométrica mais forte é o triângulo. Que ela tem a base totalmente. A gente tem aí Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A gente tem legislativo, executivo e judiciário. Então, quase tudo, o nosso Brazilian Jiu-Jitsu, que é super famoso, ele também tem a base dele como triângulo. Então, a gente precisa também, na nossa sociedade, encaixar mais um setor, que é o terceiro. A administração pública, os poderes, o Estado, precisa começar a entender que quem tem que fazer o social é o terceiro setor. Foi para isso que ele nasceu. Então, a gente pode ter uma sociedade melhor do que há 50 anos? Podemos. Só que nós não temos uma organização melhor. Rafael, como que a gente faz para distinguir? Aqui, várias vezes, eu já entrevistei políticos e eu
reitero esta pergunta para o terceiro setor também, que eu faço para os políticos, é como distinguir, porque eu tenho o sentimento e o conhecimento que a maioria quer fazer, quer trabalhar, são pessoas do bem, isto falando de governantes, mas tem uma meia dúzia ali que parece quanto pior, melhor, e a pergunta que eu faço a eles é a que eu vou repetir para você, como distinguir uma pessoa, e no caso uma ONG, que realmente veio para fazer, veio para atuar, veio realmente com o intuito de trazer benécias à sociedade, daquelas outras que são minoria, que existe, não dá para dizer Sim. que não, que são de fachada, que são para legalização de espécie, que são... existem as ONGs do bem e do mal. Como nós, leigos, cidadãos, moradores, fazemos para distinguir uma da outra? Então, acho que essa é a vantagem desse projeto chamado Rede Social de Osasco, que une projetos sociais Tá. com o dia a dia e com ferramentas de tecnologia. Eu sempre falo que nós temos que investir, a cada R$1 que é investido em projeto social, ele retorna R$27 para a sociedade civil. Então, se a gente quer crescer como país, Depois eu vou querer que você me materialize tá, isso num desenho de cenário. a gente precisa realmente investir no terceiro setor. Mas, se a gente quer realmente um terceiro setor forte, a gente precisa profissionalizar ele. Porque a maioria do terceiro setor, dos projetos sociais, que são sem fins lucrativos, trabalha com o bolso, com o dinheiro do próprio bolso. E são brancaleones, eles têm boa vontade. Boa Vão para a luta franca, mas não tem a estratégia. Não tem O estratégia. jogo político é um jogo extremamente dedicado. Sim, Mas a única coisa que o terceiro setor quer fazer é ajudar pessoas. Sim. Se você profissionalizar ele, ele vai trazer dinheiro de fora, vai trazer dinheiro de fora do Brasil, vai trazer dinheiro de fora do Estado, vai trazer dinheiro de diversos setores, de diversos locais, que não vai precisar utilizar o dinheiro público. Vamos entrar agora... E aí o que acontece? Você falou para mim como que faz para descobrir se é boa ou se é ruim. Sim. A quem tem o poder de fiscalização? O povo. Não, o poder público, o poder de polícia, né? Poder de polícia. É o executivo, o legislativo e o judiciário, eles que devem fiscalizar o que acontece na sociedade. Então, o primeiro setor deve desenvolver ferramentas para fiscalizar com mais, né, amplidão o terceiro setor, isso não tem dúvida. Mas aí cai no paradoxo que é, em alguns casos, a raposa tomando conta do galinheiro. Aí como o povo consegue fiscalizar sim. o primeiro setor? Com tecnologia. A gente tem que ter um setor de transparência muito maior do que tem hoje. Tá. Quando você quer entrar em qualquer site do poder público, você tem uma dificuldade para entender o que está acontecendo lá. Tá. Então, se a gente tiver uma transparência maior, se a gente tiver, na verdade, que ainda nós não temos o 5G, tudo vai ficar mais fácil, porque é uma ferramenta gigantesca, é uma ferramenta que vem realmente para mudar todo o conceito de tecnologia e vai ficar muito mais fácil essa transparência, colocando os dados e tudo mais. Então, a gente precisa desenvolver um modelo de transparência. Enquanto não tiver uma tecnologia que alcance essa transparência, a gente não vai conseguir fazer o que a gente quer. Paralelamente a isso, tem que se despertar o interesse do munícipe, porque concordo que as ferramentas elas são aquém do que necessitaria que fosse. Mas você concorda comigo que, mesmo sendo uma ferramenta fraca, o nível de interesse dos munícipes é muito baixo? As pessoas mal sabem que a Câmara tem o portal da transparência, que a Prefeitura tem o portal da transparência. Já entrou? Eu já entrei e eu, modéstia à parte, eu compreendo um pouco porque faz parte do meu métier. Eu concordo com você que é uma linguagem, que é uma navegabilidade um pouco técnica, um pouco dificultosa e às vezes você demora um pouco para achar o que você procura, mas acha. Todos os contratos, todas as licitações estão contidos nesse site. Concordo com você que não é tão intuitivo assim, mas aí eu volto a frisar. As pessoas estão procurando por essas ferramentas, mesmo se você dá para eles um prego e um martelo para fazer o furo. Concordo com você que uma furadeira seria mais eficaz. Mas as pessoas estão querendo fazer esse furo, usar essas ferramentas? Então, esse é uma fragilidade que nós... Cultural. Uma fragilidade nossa da rede social de Osasco percebemos. E por isso nós dividimos Osasco em 19 áreas. Tá. Para quê? De acordo com onde você mora, você é super bem-vindo para a rede. Depois a gente pega seu contato. Legal, vamos obrigado. adicioná-lo de acordo com o seu bairro. Perfeito. Então, o que acontece? A gente começa a descobrir o que está acontecendo no nosso bairro. Tá. E as pessoas começam a conversar sobre o seu bairro, sobre os projetos sociais que tem no seu bairro. Então, as pessoas começam a ter aquele sentimento de pertencimento. Perfeito. Então,
essa divisão em 19 áreas veio para quê? Para despertar a cidadania das pessoas. Porque é igualzinho, às vezes as pessoas falam, tem projetos na cidade de Osasco muito bons, que na parte do POT, que é na parte de empregabilidade para pessoas com dependência química alcoólica, com situação de rua, né? Pessoas que estão mais marginalizadas. E qual que é a reclamação de quando eu consigo um emprego para essa pessoa? Ele vai no primeiro mês, não vem no segundo, ou falta muito. Por que que acontece isso? Primeiro, eu tenho que criar o ambiente favorável para que esse emprego realmente seja um emprego e não apenas uma ocupação. Perfeito. Porque quando eu trabalho ele psicologicamente, eu faço ele entender que ele precisa trabalhar, que ele precisa se costurar. Porque se ele está naquela situação de dependente químico, você estava na rua, até ele voltar realmente à sociedade, ninguém vai para a rua de uma hora para outra e ninguém sai da rua também de uma hora para outra. São degraus que você tem que descer, que você tem que subir. Perfeito. Então, a gente precisa entender isso e trabalhar dessa forma. Então, o que a gente precisa? Então, tem a ferramenta, tecnologia, tem a população. Como que eu faço para a população chegar até essa ferramenta? Eu preciso despertar as pessoas para a cidadania, fazer elas entenderem que elas participam da sociedade. Porque o que acontece? Eu apenas vejo, mas não consigo opinar. Para onde vai o dinheiro do meu bairro? O dinheiro que está sendo aplicado no meu bairro. Eu quero uma quadra, eu quero uma UBS, o que eu quero? Tem um bom exemplo na cidade de Osasco, teve um bairro aí que é classe A para nosso bairro, para nossa cidade, e que lá foi construído uma creche. E ele está na divisa. Essa creche não é utilizada por Osasco, é utilizada por pessoas de São Paulo, porque a parte de São Paulo é humilde. Entendi. E a parte de São Paulo, de o Osasco, nível é A. Tá. E eles, conversando com eles uma vez, porque a gente dividiu em áreas e a gente consegue estar conversando com eles em cada área, ele falou, Rafael, não era a nossa demanda. por que não construir um espaço para a terceira idade aqui? Porque quase toda casa aqui, quando o pai vai ficando mais velho, ele vem morar aqui na casa do filho, que a casa é boa. Não houve um estudo da demanda, não houve uma conversa. Uhum. E aí se gastou dinheiro. Para quê? Não que as pessoas que estão em São Paulo não mereçam aquele espaço, que também são pessoas, né, economicamente pobres e tudo mais, só que para a cidade de Osasco... É uma evasão de divisas. E para aquele bairro, não é o perfil. Não é o perfil. Então, se conversasse, você faria algo para o terceiro setor, para a terceira idade, e aí conseguiria realmente alcançar aquilo que as pessoas que estão naquele bairro precisam. Não seria este o que você está me trazendo, a necessidade de ter uma interface de comunicação entre a sociedade e os poderes públicos? Não é esse o papel do vereador? Não seria isto? O vereador, nós não estamos tapando a lacuna da negligência de atitude dos vereadores. O vereador não é o nosso porta-voz no governo? A principal função de um vereador é legislar e fiscalizar. Mas com certeza. Aliás, até as pessoas perguntam para mim, para que vereador? Para que 21 vereadores? Qual que é o custo de 21 vereadores? Qual que é o custo do Senado? Qual que é o custo do vice-prefeito, vice-governador, vice-prefeito? Qual que é a função deles? Então, a gente precisa entender que se paga bastante, também tem que ter o retorno. Sim. Então, eu acredito Mas primeiro isso. precisa ter a clareza da função. Isso é bacana colocar isso. Porque eu entendo que seria um papel de um legislador fazer essa interface, só que não fazem. Não fazem. E por isso vem a necessidade de uma ação como essa. Parabenizo, admiro e hei de seguir, sim, vou me juntar, vou engrossar as fileiras na medida do possível, porque o nosso papel enquanto TV comunitária é divulgar esse tipo de trabalho. Não é fazer o bem, não olhar a quem, sim, só que tem aqueles que digam, você precisa fazer e não divulgar, não, precisa divulgar sim para trazer mais exemplos, para trazer mais, para engrossar mais as fileiras, para trazer mais as pessoas, é o nosso papel aqui e eu faço questão de estar me juntando a vocês. Eu acho legal isso que você falou, porque por muitos anos, como eu disse, desde os 14 anos que eu estou em movimentos sociais, eu nunca tirei foto, nunca gostei de tirar foto. E minha mãe pegou no meu pé durante um bom tempo, tira foto, não quero tirar foto. Quando eu tirei foto, surgiu a rede social de Osasco. Então, a gente precisa entender que o bem precisa aprender a se divulgar. Sim. Porque o mal se divulga diariamente. Naturalmente. E as pessoas têm prazer em ver, em fotografar a cena do crime, a cena do homicídio, e isso se torna um vírus rapidamente. Sim. Então, a gente precisa entender qual que é o ambiente que a gente quer propagar. Até as suas redes sociais, as minhas redes sociais, as redes sociais de todos. A gente precisa entender, a serviço, o que a gente está divulgando? Mais o mal ou mais o bem?
Tanto que você vai ver na rede social de Osasco, até nas minhas também, que é paralelo, você não vê eu falando mal de pessoas, mal de governo, mal de instituições, porque eu acredito que tem tanta coisa boa a ser feita que eu não tenho tempo para ficar falando, tendo ver o erro dos outros. Então a gente tem um caminho aí enorme para fazer, tanta coisa para ser feita. E tem um assunto também que a nossa amiga Mônica, ela trata, eu quero deixar aqui o meu abraço especial para a Mônica, que é a energia quântica, que é a atração. Se você entra numa vibração de meter o pau nos outros, querendo que o mundo melhore, esquece. Quanto mais você falar, pior vai ficar. Comece a falar o bem, né, Rafael? Comece a vibrar na sintonia do bem. Sim. Isso não é crença, isso não é fé, isso é realidade. Se você estiver nesta vibração, se você estiver se aproximando de si mesmo, do seu lado bom, as coisas naturalmente acontecem. E eu fico muito feliz de ter conhecido a Mônica, de ter tido a oportunidade de estar aqui. Acho que realmente, chegando para que eu vim, neste planeta, o que eu vim fazer aqui, eu quero fazer o bem, Rafael. Eu quero que vocês me ajudem a me doar. E eu faço esse convite a todos vocês que nos assistem, também se aproxime de não sei o que, mas se aproxime de algo que esteja focado, que esteja voltado à prática do bem. E isso eu até brinco, Rafael, eu falo que caridade é o maior ato de egoísmo que existe. Sim. Eu sou extremamente egoísta quando eu faço o bem, porque a benéfica que isso traz para você é imensurável. Sim. Você está fazendo... É lógico que isso é uma paródia, é uma brincadeira que se faz, mas fazer o bem faz bem principalmente a você. Não é isso? Sim, eu falo para as pessoas, procure uma igreja, não interessa qual, vá para uma igreja. Procure um projeto social, faça algo. Nós, seres humanos, fomos feitos para ajudar o próximo. Legal. Quando a gente não está ajudando o próximo, é como se fosse um carro parado. Vai dar problema. Então, por isso que tem tanta gente com depressão, tem tanta gente com doenças, assim, que não sabe de onde surgiu. É porque a gente não está fazendo o nosso propósito. A nossa missão de vida, eu acredito, que está em ajudar pessoas. Agora, cada um com a sua, cada um do seu modo. Perfeito. Cada um que tem o seu jeito. Porque tem bastante gente na sociedade. E o mundo é reflexo da maioria. Sim. Então, se a gente começar igual a Mônica não apresentou esse projeto, sim, hoje eu não estou aqui, hoje eu não estou tendo condições de falar para mais pessoas, então é uma pessoa falando bem para outro, e a gente vai contaminando positivamente as pessoas, e as pessoas vão entendendo que a gente tem que ter menos competição e mais colaboração. Com certeza. Eu ouvi uma vez que você é a soma das 5 pessoas com quem você mais se relaciona. Então, buscar também estar se relacionando com pessoas do bem, estar buscando pessoas que tenham uma vibe, que vibre na sua vibe, que tenham um olhar, um horizonte parecido com o seu. Não adianta você querer ir para o norte se o grupo de pessoas que te cercam estão querendo ir para o sul. Vai haver divergência, né, Rafael? Então, acho que esta aproximação, e as pessoas que queiram se aproximar da rede social de Osasco, como deve fazer? É simples, é só mandar uma mensagem no nosso Facebook, que é Facebook/Rede Social de Osasco, ou para o nosso e-mail, redesocialdeosasco@gmail.com. Nesses 2 canais a gente consegue entrar em contato, adiciona, a pessoa sendo de Osasco, ela consegue participar, só fala o bairro que ela é, a gente coloca ela de acordo com o bairro que ela está, e aí as coisas começam a se multiplicar. Já estamos aí com mais de 700 pessoas nas 19 áreas, o nosso foco é chegar a mais de 5 mil pessoas. Para que isso? Para que a gente se transforme não apenas numa cidade rica, mas também numa cidade colaborativa, e mostrar que vale a pena ajudar. Uma pergunta que me ocorreu no decorrer do período, você disse que para cada R$1 investido numa ONG, 23 ou 27 retorna. Me faz esse desenho de cenário. O que acontece? Quando eu invisto num projeto social, as pessoas que estão em projetos sociais, geralmente elas moram próximo do projeto social. Tá. E todo projeto social que eu invisto, ele é aplicado também ao redor dele. E em pessoas que estão no bairro. Então, quando você tem um professor que está ensinando lá parte de aula de informática, legal, eu vou estar capacitando pessoas daquele bairro. Então, as pessoas crescem.
Pessoas do próprio bairro crescem por ser ajudadas por aquela ONG. Então eu falo que a ONG é tipo nanotecnologia. E ela cria um ecossistema ecossistema autossustentável. autossustentável. Então eu valorizo as pessoas daquela região. E aquela região é a primeira a ser beneficiada. Vamos lá, por exemplo, nós temos aí o bairro do Jardim Roberto. É o bairro que mais envia crianças e adolescentes para a Fundação Casa. Como que a gente faz para acabar com isso? Um projeto social naquela região acaba. Vamos acabar com isso, dá para acabar. Qual que é mais caro? Gastar R$200, R$300 com uma criança num projeto social ou gastar 4.800, 5.800? Nela reclusa. E outra, entrou lá, qual que é a chance dela retornar de maneira positiva? Muito, muito difícil. Então, é muito mais barato Entendi. uma criança em projeto social, porque se ela está no projeto social, ela não está ociosa. Se ela não está ociosa, ela não está fazendo o que não deve fazer. E se ela está no projeto social, ela consegue aprender coisas que vão edificar ela no momento e no futuro. Não está vulnerável para se tornar um aprendiz do tráfego, para Sim. se tornar um refém da própria situação, que para a criança que vê isto acontecendo ao seu redor, ser aviãozinho é normal, ser fogueteiro é Sim. normal, dar tiro é normal, Sim. porque é assim que está se formando É as a 5 realidade. pessoas que estão ao seu lado. As 5 pessoas que estão ao seu lado, exatamente. Então eu acho que isto realmente vamos mudar o mundo? Eu acho que vamos. Eu Vamos. acho que isso Começou. é um começo. Se isto aqui se proliferar, se isto aqui difundir, se isto aqui ele ganhar proporção de progressões geométricas, 1 que vira 3, que vira 9, que vira e vai 27, assim por Todo diante. mundo é bem-vindo. Poder público, segundo setor, terceiro, pessoas de igreja, ateu, todo mundo é bem-vindo. Vamos cuidar da nossa cidade. Puxa vida, isso é muito importante. Eu agradeço muito a sua vinda até aqui e volto a dizer, eu quero fazer parte deste processo, deste projeto. Eu quero crescer e fazer com que este projeto cresça também, colocando a minha contribuição, colocando a minha divulgação para que nós possamos ser cada vez mais juntos e mais fortes, né, Rafael? Então, muito obrigado por me dar esta oportunidade e convido você, telespectador, a fazer o mesmo. Venha engrossar as fileiras do Rede Social de Osasco. No mínimo, venha conhecer. Não acredite que é boa, não acredite em mim, não. Venha pesquisar, venha se informar, se aproxime e tome as suas próprias decisões. Mais uma vez, muito obrigado, Rafael. Toda última quinta-feira do mês, reunião na rua Melvin Jones, 143, às 19 horas. E aí, o que a pessoa vai encontrar nesta reunião? Eu gosto muito de exemplificar, de fazer Certo. desenhos de cenário. Cheguei, encontrei uma reunião, vai ser que formato? Mesa redonda, auditório, o que eu encontro Tem lá? vários formatos, mas a maioria a gente consegue divulgar. Alguém vai lá apresentar um projeto social, Um fórum. a pessoa apresenta o projeto social e depois a gente discute e também fala sobre a nossa cidade. E todas as pessoas muito bem capacitadas, todas as pessoas que gostam, engajadas, que você vai ver histórias magníficas de lá. Muitas pessoas acabam se emocionando com cada história, com cada um que faz. Você não tem noção de quantos heróis existem nessa cidade que estão ajudando pessoas assim. Então você vai encontrar histórias maravilhosas de pessoas que resolveram parar de reclamar e realmente fazer a diferença. Isso é uma coisa que eu gostaria de evidenciar aqui. É engraçado que como depois que a pessoa falece, que ela não está mais entre nós, quando ela morre, você descobre que ela fez muitas coisas boas. É porque ela tornou notícia. Poxa vida, sem fazer... O Gugu Liberato, eu nunca fui super fã dele, mas é uma pessoa que eu admirava. Mas olha quantas coisas boas que se fala a seu respeito Sim. hoje. Ninguém inventa isto. É que se descobre. Então descubra as pessoas que estão próximas a você em vida ainda e fortaleça essas pessoas. Não espera ela morrer não para dizer, poxa vida, como a Ayrton Senna era bacana, como o Gugu fazia as coisas boas. Faça você também e se aproxime de pessoas. Então todas as quintas-feiras... Toda última quinta-feira do mês. Toda a última quinta-feira do mês. Na rua Melvin Jones, 143, no Smart Place Coworking. Que horário? Às 19 horas. Às 19 horas. Então fica aí o convite para você, anote na sua agenda, vai lá nos fazer uma visita, porque eu já me considero com membro certeza. do grupo, vai lá para a gente se conhecer, para a gente trocar ideias, para a gente trocar principalmente energias. Vamos trocar A energias. Mônica vai estar lá. Fala sobre energias, a Mônica vai estar lá. Ela vai estar trazendo a sua energia boa para dentro do grupo e também cedendo energia, porque a vida é uma troca de energia. Depende de você com quem você quer trocá-las. O Café com Autoridade fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana.